Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que Deus vai abençoar sua família, seja o local onde você estiver vendo esse vídeo, esse momento de reflexão, que Deus venha te abençoar, tá bom? Essa é o desejo do meu coração, pedindo a Deus que venha te guardar sempre, em nome de Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Como eu sempre faço, quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal, ative as notificações. Quando sair um vídeo novo, você vai ser notificado. E os comentários estão totalmente liberados aí para você colocar, expor a sua opinião, o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, e sugestão de temas para que a gente venha aprender junto nesse momento de reflexão, o qual nós temos aprendido muito, eu e você que tem acompanhado aí cada momento de reflexão, tá bom? Então deixa aí o seu joinha aí e dê uma força aí para o nosso canal, que tem o objetivo bem simples, que essa palavra que eu e você estamos aprendendo, que nós já aprendemos, que vamos aprender hoje, venha alcançar outras pessoas, pessoas que estão passando por momentos complexos, às vezes têm uma dúvida sobre alguma coisa. Então aqui está indo uma ótica dentro daquilo que a palavra pode nos dizer, direto ou indiretamente, tá bom? Deus abençoe você. E hoje nós estamos trazendo mais um tema, e o tema de hoje é esse aqui, ó. Todas as coisas cooperam. Tem um erro ortográfico, peço que você desconsidere. Tem 2 Os ali, né? Mas é que a bênção de Deus é dupla, né? Todas as coisas cooperam para o bem, que está ali como texto base, Romanos 8:28, né? Então vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 8, versículo 28, para começar nosso momento de reflexão e ver o que nós temos para aprender, e eu creio que nós vamos aprender muito sobre essa passagem, né? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E diz assim, ó: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então esse é o texto do nosso momento de reflexão hoje, né? Então assim, aqui o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos cristãos de Roma, em meio a perseguições e sofrimentos, né? Então a pessoa que passou sofrimentos e perseguições é Paulo. Claro, todos aqueles que do apostolado, os apóstolos de que todos passaram por perseguições, né? E Paulo também passou por muita coisa também, né? Então assim, este versículo eu gosto de enfatizar porque hoje em dia uma coisa que você fala parece que dá a entender que você está tirando outras ou isentando outras. Estamos falando de Paulo aqui, né? Esse versículo é um dos maiores pilares da fé cristã. A certeza de que nada acontece por acaso. O acaso não tem. E que Deus está conduzindo todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é uma promessa assim de facilidade, vai ser mais fácil, não. Mas de propósito eterno mesmo, né? Então vamos analisar, vamos fazer uma exegese do texto e ver, extrair dele, analisá-lo e ver o que ele quer falar conosco. Qual é a centralidade, né, desse versículo. Então assim, primeiro ali, sabemos. Paulo não diz assim, achamos, ou estava pensando, como se fosse uma coisa, incerta, uma coisa duvidosa. Não, sabemos. Então, Paulo não diz achamos, ou talvez, fala, sabemos. Mas fala com a certeza, plena certeza. Então, sabemos. Ponto final. A fé cristã não se apoia em achismo, mas em convicções firmes aonde? Na palavra. Firme do quê? Da palavra. Então, é assertividade, é ser preciso,
é ser concreto, é ser convicto. Não é duvidoso, não. Então a coisa é convicta, né? Sabemos, então, é uma fala com plena certeza, e porque a certeza é aquilo que tem que caminhar com aquele que está com Deus. Não achismo, não. É convicções firmes na palavra, ok? Tá. Todas as coisas, inclui, seja boa, seja ruim, seja péssima, todas. Não está isentando, é só as boas, porque é só as ruins. Não, é todas. Todas. As vitórias e as perdas, as lágrimas, os sorrisos, até o que parece contrário. Deus transforma em instrumento de edificação. Lembramos de José, né? De José no Egito. Quantas coisas aconteceu com ele, e durante as situações que aconteceu com ele, acontecia outras também. Paulo e Silas na prisão, situação difícil, sofrimento, mas olha como Deus usou os servos dele para salvar o carcereiro e sua casa, né? Então, essas coisas que acontecem. Então, por isso que diz todas as coisas, é todas mesmo, tá? Por quê? Porque assim, Deus transforma as coisas complexas, coisas desagradáveis, muitas das vezes que nós passamos, em edificação. Então sempre tem algo positivo a ser extraído, né? Cooperam, vem do grego sinergio, que significa trabalhar em conjunto. Em conjunto. As circunstâncias não são soltas, mas Deus as organiza como se fosse um quebra-cabeça, peças de quebra-cabeça. Então é tudo no trabalhar de Deus, é como se fosse um quebra-cabeça. Então coopero quer dizer trabalhar em conjunto, né? Para o bem, não é para o conforto momentâneo, mas para o bem maior. Bem maior. Moldar-nos à imagem de Cristo e cumprir o propósito eterno de Deus, né? A palavra cristão, ela é derivada de Cristo. Então, cristão quer dizer pequenos cristos, né? Então, é uma derivação, né? É uma derivação de Cristo, né? Cristão derivado de Cristo. Então ali, daqueles que amam a Deus. Vamos para aquele, daqueles que amam a Deus. Então, aqui é um problema. E não dá para ser generalizado aqui. Não tem como. Porque assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí tem um problema. Porque aqui é uma promessa que ela não é universal. Ela é exclusiva dos que pertencem a Deus. Então assim, se você pertence a Deus, essa promessa é para você. E aí, se você não pertence, como é que você vai querer uma promessa de alguém que você não participa? Né? Não participa dele, das coisas que vêm dele, né? Então, daqueles que amam a Deus, não é uma promessa universal. É exclusiva dos que pertencem a Ele. Chamados segundo o seu propósito. Há um chamado, uma eleição, uma direção divina que governa cada detalhe da vida daquele que é de Deus, daquele que crê nele, né? Então é interessante destrinchar o versículo para compreender que ele não pode ser um versículo universalista, que vale para todo mundo.
todo mundo pode ter acesso às beneficências do versículo, é óbvio, com certeza, né? A palavra de Deus diz para que todos, não tem, Deus não faz acepção de pessoas. E eu creio que Deus, como um pai, ele queria que todas as pessoas se achegassem a ele. Mas sabemos que isso não acontece, né? As pessoas têm o livre-arbítrio de se achegar ou não se achegar. Então não dá para colocar esse versículo de uma forma universalista. Não dá. Porque como é que eu vou querer receber uma benção de uma coisa que eu não estou envolvido? Nem sei o que é, só porque é benção, só porque é algo bom, né? Então assim, nós podemos fazer uma reflexão teológica aqui, né? Vamos fazer uma reflexão teológica sobre esse tema. O apóstolo Paulo nos lembra que a vida cristã, ela não está solta ao acaso, mas está sob um governo soberano de Deus. Uma vida cristã é uma vida firmada em Cristo, né? Firmada em Cristo. O sofrimento, ele não é em vão, né? Perda não é sem propósito. E a luta não é sem significado. Tudo tem uma finalidade. E a providência divina, ela não significa ausência de dor. E nós já frisamos muito isso aqui em outros temas. Porque um tema passado foi dado o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, do fogo ardente. E Deus tinha poder para impedir que eles passassem por aquilo? Claro que tem. Deus é soberano. Ele é onipotente, né? Então assim ele podia. Mas ele esteve dentro da fornalha com os três. E o milagre foi mais lindo ainda. Então assim, a providência divina, ela não significa ausência de dor. Coloque isso na sua cabeça. E tem pessoas que erroneamente são instruídas. Vem para Jesus, vem para Deus, que vai dar tudo certo. Que agora é só vitória, só vitória, só vitória. Não é assim. Não é. Não é. Aí as pessoas vêm acreditando nessas falácias. E a primeira luta que elas encaram, elas estranham, falam, mas espera aí, disseram para mim que eu não ia passar por luta nenhuma quando viesse para Jesus? E aí a pessoa se frustra, né? E acaba abandonando Deus. Vamos colocar assim. Então assim, a providência divina não significa ausência de dor, mas sim que a dor é um instrumento de glória. Então Deus passa, o Senhor passa com você no momento de dor, Ele está ali com você, né? Jó perdeu tudo, mas no fim conheceu a Deus mais profundamente. Então, pegando um friso aqui, nós comentamos sobre a história de Jó, está aí nos nossos momentos de reflexão, se quiser dar uma olhada na nossa playlist, está lá. Mas no fim da história de Jó, ele conheceu Deus mais profundo. Então no começo, Deus já falou assim, quando Satanás adentrou, e Deus falou assim, tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se aparta, que se desvia do mal, né? E aí teve um questionamento ali, falou, não, mas ele é só assim porque você não deixa faltar nada e tal. Então, já no começo da história de Jó, o próprio Senhor já falando dos atributos de Jó. Então, o fato de Deus já falar dos atributos de Jó é porque Jó era alguém que estava ligado com Deus.
Mas aí passou toda a trajetória, as coisas difíceis que aconteceram na vida dele, e ele conheceu o Deus mais profundo ainda. Então, se ele não tivesse passado, ele não tinha conhecido Deus nessa profundidade. Então é isso que quer dizer que todas as coisas cooperam para o bem. E não vou dizer principalmente, as negativas também, né? José foi vendido pelos irmãos, preso injustamente. Só que se ele não tivesse sido vendido, se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse passado por isso, ele não tinha se tornado o governador do Egito para salvar sua família. Porque ia acontecer aquele período no Egito lá de abastança, de abundância, mas também ia ter aquele período também das coisas escassas, né? E tudo dentro do trabalhar de Deus, José ali, né? E tal, teve aquele, como é que eu vou colocar assim, usado por Deus, com os propósitos de Deus, para que as coisas fossem supridas. Então, vamos reter um pouco, vamos segurar aí, para quê? Para que o plano de Deus acontecesse naquele lugar, para que o plano de Deus acontecesse na vida de José, e para que o plano de Deus acontecesse na vida de todos, né? Então, se ele não tivesse passado por tudo aquilo, ele não tinha se tornado governador do Egito e para salvar sua família. Às vezes fala assim, o José e tal se tornou governador. Mas se ele não tivesse tornado governador, não tinha salvado a família dele. Por causa do período triste que passou aquele lugar. Jesus Cristo foi rejeitado, traído e crucificado. Mas através da cruz veio a nossa salvação. Então, ele sofreu muito, muito, inocentemente, por amor. E tudo isso que ele passou, se não tivesse passado, eu e você não estaríamos aqui. Então assim, Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele não desperdiça nenhum vale, nenhuma ferida. Tudo é usado para nos conformar à imagem do Filho. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem, né? Então há até pontos exortativos aqui dentro desse versículo. Por exemplo, se você está sofrendo, né? Quem não passa a luta hoje, né? Não murmure contra Deus, mas confie que Ele está escrevendo uma história maior. Segundo ponto, se você não entende o que está acontecendo na sua vida, por que está tantas coisas acontecendo? Lembre-se, fé não é entender. Eu não estou entendendo porque eu não tenho fé. Não existe isso. Fé não é entender. O que é atrelado à fé é confiar mesmo sem entender. Tem gente que acha, não, eu não estou entendendo. Puxa, não estou entendendo o que está acontecendo. E o fato de atrelar a falta de entendimento pela situação, quer vincular a falta de fé? Então lembre-se, fé não é entender, é confiar, mesmo sem entender. Ame a Deus em meio a lutas, batalhas, tempestades. Ame a Deus, pois essa promessa é para os que amam. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ame a Deus. Simples, né? Ame a Deus. Não negocie seu chamado. Não desista no meio da prova, porque o propósito de Deus é maior do que o seu momento de dor. Vamos voltar ali à história de José? O que tinha acontecido se José tivesse desistido na metade do caminho? Vamos dizer que José tivesse deixado frisar a esposa de Potifar, quando quis seduzir José. E se ele tivesse caído na sedução dela?
a história dele teria sido bem diferente, né? Vamos lembrar de Davi, né? Davi viu Betseba, olhou de novo, pronto. Aí foi o que precisou para vir aquela situação difícil sobre a casa dele, né? Então assim, e é interessante que eu falando agora da parte de José, porque eu lembrei de algo que eu vi uma vez, eu achei bem interessante, isso aqui eu guardei para mim. Muitas das vezes covarde não é aquele que se garante. Aliás, valente não é aquele que se garante. Porque vamos lá. Eu não fujo. Eu sou forte, né? Eu sou o cara, eu sou a pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? O ego inchadão lá em cima. Beleza. Só que com a história de José, a gente aprende que muitas das vezes o melhor que tem é fugir. Porque quando a esposa de Potifar quis seduzir ele saiu correndo. Muitos falam, nossa, covarde. Saiu correndo, saiu, fugiu. Mas foi muito melhor. Então tem momentos que às vezes é melhor você correr ou fugir, né? Principalmente porque pela devoção de José a Deus. Porque acima de tudo, José também era temente a Deus. Então, e ele colocava sobre a vida dele, as atitudes dele mostram que ele, sendo uma pessoa temente a Deus, não queria desagradar a Deus. Então ele colocou isso no ápice, né, das atitudes que ele deveria ter, né? Então às vezes é interessante você fugir, né? Sansão, mesma coisa. Sansão era nazireu, né? E o voto do nazireado, ele tinha algumas regras ali, cortar o cabelo, mexer em coisas mortas, essas coisas assim. E quando ele começou a cometer esses erros, porque ele foi ensinado pelo seu pai desde pequeno. E se ele tivesse errado, o voto nazireado funcionava assim. Se ele cometesse uma falha no seu nazireado, ele tinha que voltar ao sacerdote e recomeçar seu período de nazireado. Só que aquela história que nós ouvimos hoje, né? Nós ouvimos hoje. Não dá nada não. Não dá nada. Mas estava dentro do propósito de Deus também. Estava dentro do propósito de Deus, porque no final da história ele cumpriu o propósito de Deus e a quantidade de filisteus que ele matou no último ato de vida dele foi muito mais do que ele tinha matado em vida. Então assim, não negocie seu chamado. Não desista no meio da prova, porque o propósito de Deus é maior do que seu momento de dor. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Então, colocando uma aplicação prática, como é que nós podemos aplicar de forma prática? Quando tudo parecer fora do lugar, declare com convicção. As palavras têm poder. Deus está no controle de todas as coisas, estão cooperando para o meu bem. É o que diz esse versículo. Ore pedindo não apenas livramento. Isso aqui não é regra, tá? É algo sugestivo, uma ideia, né? Ore pedindo não apenas livramento, mas discernimento para enxergar o propósito de Deus. E às vezes falta muito isso para nós. Discernimento, entendimento, sabedoria. Não vamos entender na sua totalidade, mas vamos, pelo menos, termos a convicção do que a forma que nós devemos, a conduta que nós devemos ter diante da situação. Não olhe para o caos. Olhe para o Deus que governa o caos. Então assim,
Qual que é a conclusão que nós tiramos de tudo isso? Tudo isso que nós refletimos, analisamos, pensamos, e é muito forte. Que Romanos 8:28 é um chamado radical. Todas as coisas, né? O cristão, ou aquele que é de Deus, aquele que é de Cristo, aquele que você que está ligado ao trono de Deus, que está com Deus, não vive pelo que vê, mas pelo que crê. A dor, ela é passageira, mas o propósito é eterno. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo da mão soberana de Deus. Então, assim, para deixar como finalização esse momento de reflexão, não desanime. O que hoje parece destruição, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, amanhã será vitória. O que hoje parece silêncio, amanhã será resposta. Já viu alguém dizer assim: puxa, parece que Deus se silenciou, mas ele está trabalhando. Então, hoje parece silêncio, amanhã será uma resposta. Porque todas as coisas, sem exceção, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas. Amém? Que palavra forte, instrutiva, inspirativa, exortativa. Muito bom. Se essa palavra falou com você, assim como ela falou comigo, porque eu aprendi aqui nesse momento de reflexão, mande para alguém. Quem sabe você conhece alguém que está passando por coisas difíceis, né? E da mesma forma que isso me motivou, me inspirou, me ensinou, me deu um horizonte, de repente de você também pode fazer isso. Porque é a palavra que faz isso. É a palavra. Pessoas não têm esse poder. É a palavra. E é uma palavra de Deus, né? Seja canal de bênção. Seja canal de bênção. Mande para alguém que você saiba que está passando por isso. Tá bom? Seja instrumento de Deus. Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que esteve conosco aqui em mais um momento de reflexão. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreva aí no canal, deixa o seu comentário, sugestão de temas, coloque aí também. E eu te aguardo para o nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.